Pensa só uma coisa. O celular que está na mão, o carro na garagem, até a roupa que a gente veste. Tudo isso tem uma história por trás. E que história! É uma jornada de séculos de inovação. E é exatamente essa jornada da fábrica moderna que a gente vai desvendar hoje. Olha, o contraste aqui é... Uau, é de cair o queixo, né? De um lado, um artesão sozinho fazendo tudo à mão. Do outro, uma produção industrial massiva. A pergunta é, como foi que a gente saiu de um ponto e chegou no outro? Como esse salto gigantesco aconteceu? É isso que a gente vai ver. Então, para a gente entender bem essa evolução, vamos pensar em 3 grandes momentos, 3 estágios: o artesanato, a manufatura e, claro, a indústria. E olha, essa passagem do trabalho manual para a máquina, ela não mudou só um pouquinho, ela mudou absolutamente tudo. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa história começa com aquelas tecnologias que foram a base, o alicerce, para criar o sistema de fábricas que a gente conhece hoje. E o ponto de partida é a Inglaterra, lá pela segunda metade do século XVIII. E é importante entender, isso não foi só uma mudancinha na economia, não. Foi uma verdadeira revolução. Uma mudança radical na forma como a gente produz, como a gente domina a natureza, sabe? Foi uma aceleração que nunca tinha sido vista antes. Tá, mas o que marcava essa época? Bom, primeiro, a energia, o carvão. Era ele que alimentava a grande estrela da época, a tecnologia que mudou o jogo, a máquina a vapor. E o palco principal? A indústria têxtil. Faz todo sentido, né? Todo mundo precisa de roupa. Foi uma das primeiras coisas que deu para mecanizar em larga escala. Só que tinha um lado bem sombrio. As condições de trabalho eram, assim, brutais. Imagina só, jornadas de mais de 14 horas. Essa imagem aqui, ela é forte. Dá para sentir um pouco do lado humano dessa transformação toda. Era um mundo de barulho constante das máquinas, de trabalho pesado, e muitas vezes esse trabalho era feito por mulheres e crianças, justamente para baratear ainda mais os custos. E se a gente achava que a coisa já estava rápida, em meados do século XIX, o ritmo, nossa, ele simplesmente explodiu. A mudança acelerou de um jeito absurdo. E aí o jogo mudou. Surgiram novas potências industriais como Estados Unidos, Alemanha, Japão, que passaram na frente da Inglaterra, que tinha sido a pioneira, e criaram uma dinâmica totalmente nova no mundo. E aí, a história dá mais uma virada, agora com novas fontes de energia, o petróleo e a eletricidade. E foram elas que deram vida a verdadeiros gigantes, como a siderurgia e a indústria de carros. A capacidade de produzir as coisas ficou assustadora. E com tanto poder, surgiu um desafio completamente novo. E essa é a pergunta. A questão-chave que ia definir o próximo século da indústria. Pensa bem, com tanta capacidade de produzir, como é que se organiza todo aquele caos dentro da fábrica para conseguir ser eficiente? A resposta para essa pergunta, bom, ela foi uma das ideias mais poderosas e influentes do século XX. Vamos dar uma olhada de perto na revolução que ficou conhecida como Fordismo. Mas afinal, o que é esse tal de Fordismo? A gente pode resumir assim. É um modelo com um objetivo central, um foco quase que único, produzir em massa. A lógica era bem direta. Fazer o máximo de coisas no menor tempo possível. Simples assim. E vamos combinar, a lógica por trás disso era genial. A linha de montagem, sabe, onde cada pessoa faz uma única coisinha repetidamente. Isso permitiu uma escala de produção que ninguém nunca tinha imaginado. Foi assim que o carro, que era um artigo de luxo absurdo, começou a se tornar acessível para muito mais gente. Só que essa rigidez toda tinha um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. O sistema era uma máquina incrível para produzir milhões de um único produto igualzinho, mas era péssimo para se adaptar, para mudar. E foi essa falta de flexibilidade que levou o Fordismo a uma crise gigantesca lá nos anos 70. E agora a gente vira a página para ver a solução desse problema. Um novo modelo, que veio lá do outro lado do mundo, do Japão, e que mudou completamente as regras do jogo. E olha, o contraste entre os dois é total, é o dia e a noite. Enquanto o Fordismo era sobre produção em massa, sobre ter estoques gigantescos, o Toyotismo trouxe a ideia do just in time, ou seja, produzir na hora certa, com o mínimo de estoque possível e com um foco em diversificar, em atender o que as pessoas queriam. A diferença é fundamental. Pensa assim, o Fordismo empurrava os produtos para o estoque. Era como encher uma prateleira e torcer para alguém comprar. O Toyotismo não. Ele puxa a produção. Ou seja, a produção só começa quando tem um pedido real de um cliente. Só se fabrica o que já está vendido na hora que precisa.
E aí vem a pergunta, o que é que tornou essa flexibilidade toda possível? A resposta, tecnologia. Foi a terceira revolução industrial com a chegada dos computadores, da robótica, das telecomunicações, que deu a força, o motor, para o modelo do toyotismo funcionar. E aqui está o pulo do gato. O motor da economia mudou de lugar. O valor das coisas não estava mais só na matéria-prima, no aço, no plástico. Passou a estar na informação, no conhecimento, na ciência. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra direitinho como o investimento em pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, virou a peça-chave do crescimento. E essa viagem toda pelo tempo nos traz aqui, pro agora, para a revolução que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Bem-vindos à Indústria 4.0. Essa nova fase, que começou ali por volta de 2010, ela nasce da revolução digital, mas ela vai muito, muito além. A ideia central aqui é a fábrica inteligente. E o que move essa indústria? Um monte de tecnologias que estão virando tudo de cabeça para baixo, que estão misturando o mundo físico com o digital e até com o biológico. A gente está falando de inteligência artificial, de internet das coisas, robótica super avançada. Nossa, a lista é realmente impressionante. E qual o resultado disso tudo? A gente está criando sistemas de produção que são praticamente autônomos. Fábricas que tomam decisões sozinhas, que se otimizam, e isso, claro, levanta um monte de questões novas e bem profundas sobre o nosso mundo. Essa obra do Banksy é genial. Ela consegue capturar de um jeito perfeito uma das maiores angústias do nosso tempo. Afinal, qual é o nosso lugar no mundo onde as máquinas fazem cada vez mais coisas? E é com essa pergunta que a gente fica. Se a gente parar para pensar, desde a primeira máquina a vapor até a fábrica inteligente de hoje, a tecnologia sempre transformou o trabalho. A diferença é que agora, com a automação acelerando num ritmo nunca antes visto, a questão sobre o futuro do trabalho humano, bom, ela nunca foi tão urgente.